Nada a temer, nada a temer, nada a temer, nada a temer, tudo é possível. Santo Deus, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, por causa da Tua santa e bendita palavra. Queremos agradecer, ó Deus, pela semana que se passou, ó Pai, e por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. E aqui estamos, Senhor, para bendizer o Teu santo nome. Aqui estamos para Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Senhor, nós oramos nessa hora e pedimos a Tua santa presença neste local, para que o Senhor venha alimentar os Seus filhos, Senhor, com o pão da vida. E me ajude, Senhor, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Venha, Senhor, mais uma vez glorificar o Teu nome nesta noite. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 12. E depois Eclesiastes capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 12. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareceu a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi.
E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Agora você vira para Eclesiastes capítulo 3 e somente o verso 15. O que é hoje, já foi. E o que há de ser no futuro, também já foi no passado. E Deus pede conta do que passou. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, o que nós poderíamos fazer era ler a Tua palavra, Senhor. Mas quem pode vivificar essa palavra? Quem pode trazer a bendita unção para o Teu povo? É somente o Senhor, ó Pai. Então eu oro para que o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra. E me ajude, Pai, para que eu possa ajudar os meus irmãos e que todos possamos sair daqui abençoados, Pai, e alimentados pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Meu tema para esta noite é: tudo começou em Gênesis. Nós acabamos de ler aqui, O que é hoje, já foi no passado. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. O profeta fala na mensagem, a escritura na parede, no parágrafo 5, ele diz: e também tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo, começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz à luz. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá a um clímax no final, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas, e tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram princípio não têm fim. E é por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim. Porque ele tem a vida eterna. Aleluia! E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele é onipotente. Por que Deus é onipotente? Porque Ele tem todo o poder. Deus, Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Mas também Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida, o teu nível espiritual, como está a tua vida. Ele sabe de todas as coisas.
Na sua presciência, diz a Bíblia em Isaías, se você abrir a palavra, em Isaías 46, você vai ver que Deus, na sua presciência, Ele conhece o fim de todas as coisas desde o princípio. Ele sabe como começou a era de Éfeso, Ele sabe a era em que nós estamos vivendo, Ele sabe o fim desta era, mas Ele também sabe o começo. E ninguém surpreende a Deus. Tudo que está acontecendo está dentro de um programa. Só muda os personagens. Vou mostrar isso pela Bíblia. Eu falei Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Aleluia. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Então existe um só Deus. Não existe três deuses, como pregam aí fora. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Por quê? Porque todo ser humano tem a sua vontade, não é verdade? Eu tenho a minha vontade, você tem a sua vontade, eu tenho os meus gostos, você tem os seus gostos. E o ser humano, diz o profeta, ele vai andar, sem dúvida, em duas vontades. Na primeira, chama-se a vontade permissiva, que é a vontade do homem, né? Mas existe uma outra vontade, que chama-se a vontade perfeita. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus você não encontra em um homem. A vontade de Deus você não encontra numa igreja. A vontade de Deus você encontra aqui, na palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós estamos fazendo nesta noite. Um culto racional. Aí diz a Bíblia, e não vos conformeis com este mundo. Você não deve se conformar com uma vidinha superficial. Você deve sempre estar pedindo para Deus mais do seu Espírito Santo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é um caminho estreito? Mas também é um caminho bom, é um caminho agradável, é um caminho perfeito. Vale a pena ser um cristão. Amém, irmãos? Agora, Deus, Ele conhece o fim, diz a Bíblia, onde eu li, desde o princípio. Então, eu não vou surpreender a Deus. Você não vai surpreender a Deus. Ele conhece cada um de nós. E graças a Deus que Ele conhece cada um de nós. Agora, se considere uma pessoa privilegiada se Ele te chamou para conhecer a mensagem da hora. A mensagem do tempo do fim. Que muitos estão passando a noite estudando a Bíblia, orando, fazendo jejum e não conseguem ver o que eu vejo que você vê. Porque isso não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus usa de misericórdia. Senhor, por que o Senhor fala
por parábola para esse povo, disse um dos discípulos. Para nós o Senhor explica todas as parábolas, mas eles não estão entendendo o que o Senhor está falando. Aí Jesus disse, porque a vós, aí eu acho que ele virou para mim e para você nessa noite, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Em outras palavras, eu só vou multiplicar pão para eles, né? Vou multiplicar pão, vou curar, como estão fazendo, como está acontecendo hoje. O que é, como era no tempo de Jesus, é hoje da mesma forma. O povo está atrás de prosperidade natural, nada contra, porque uma vida posicionada na palavra, você é abençoado sim, materialmente. As bênçãos vêm na consequência da tua fidelidade. Mas viver só em função disso, não. Procurar só bênção natural, não. E descuidar da vida espiritual, não. Procurar só cura para o corpo, não. Essa mensagem é muito mais do que você pensa. É cura para o corpo, cura para o espírito e cura para a alma. É equilíbrio. E é ponte queimada para o mundo. Não tem mais como eu voltar para o mundo. Não tem mais como você voltar, nem que você queira. O profeta diz que se uma pessoa conhece a mensagem da hora e ele vai para o mundo, e Deus vai atrás dele, tenta, e ele não dá atenção para Deus, Deus tira ele do mundo. Porque ele é um eleito, e o profeta diz que o eleito não se perde. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Na verdade, o eleito ele não vai se perder. Essa é a grande verdade. Agora, irmãos, o primeiro império que dominou o mundo começou em Gênesis. O profeta disse que começou com Nimrod, né? Porque nós sabemos que o primeiro império que dominou o mundo foi o babilônico. Depois veio o Medo-Persa, depois veio o grego e depois o romano. Mas o romano é o primeiro. O último império é semelhante ao primeiro. Veja que coincidência. Só que um era a Roma imperial, hoje é a Roma papal. Que o profeta disse que nunca nós devemos entrar no concílio mundial, que essa igreja vai encabeçar esse concílio. Ele disse para nós sairmos disso, e nós já saímos, graças a Deus. Veja, em Gênesis capítulo 10, Gênesis 10, 8 e 10. Ecuxe gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, que é Babilônia. Aí o profeta vem, na mensagem A Era de Pérgamo, no parágrafo 89, ele diz que Nimrod, ele tinha vontade de fazer 3 coisas, e fez, e hoje se segue esse modelo. Eu vou mostrar aqui pela mensagem. Babel é o nome original de Babilônia. Significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cuse, filho de Cão, mas chegou a um reino de poder e grandeza sob seu filho Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, segundo Gênesis e também segundo a história profana, propôs realizar 3 coisas. Veja se essas 3 coisas não é o que a falsa igreja está fazendo hoje. Ele queria edificar uma forte nação. Vocês conhecem uma nação forte por aí? Uma nação que tem até um banco? Existe isso ou não? Amém?
O que fez? Ele queria propagar sua religião. Existe uma religião que está querendo, que os políticos estão querendo que todos sejam somente desta religião, inclusive o seu Lula? Existe isso ou não, irmãos? No tempo de Nimrod, ele queria propagar sua própria religião. O que fez? Ele queria criar um nome para si mesmo. Católico, apostólico, romano. Está aqui os 3 intentos de Nimrod. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porque o profeta disse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, o profeta disse que Babilônia, ela aparece no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia, porque a confusão vem desde lá, do Gênesis. Começou em Gênesis com Nimrod. Agora, o que Deus está fazendo hoje para tirar o seu povo desta confusão? Apocalipse 18, 1 ao 4. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, se isto aqui está na Bíblia profetizado, não se preocupe, isto vai acontecer. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Ela, na Bíblia, mulher na Bíblia, é a igreja, diz o profeta. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agora, o que o Espírito está dizendo para mim e para você neste dia? E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. E graças a Deus que nós ouvimos essa voz e saímos da confusão. Isto aqui, irmão, esta profecia, uma parte ainda não se cumpriu, porque o profeta disse na mensagem a marca da besta, ele diz até assim, diz o Senhor, que os russos jogarão um míssil lá no Vaticano, para cumprir isso aqui. Mas Apocalipse 4, dizendo sai dela, já se cumpriu na minha vida e na tua vida. Uma parte ainda não se cumpriu, porque a Bíblia, ela está toda assim, como diz assim, embaralhada para muita gente. Ela não está, aqui nós temos os versículos, capítulo, mas como eles tentaram colocar uma forma dela vir assim para a gente ter uma melhor compreensão, mas na verdade ela está toda para muita gente, por isso que as pessoas não compreendem a palavra. Mas graças a Deus que Deus enviou um profeta para nós pregarmos com convicção, com revelação, e esta revelação fazer com que esta palavra se torne manifestada na minha vida e na tua vida. Aleluia! Então, Deus, Ele nos tirou, né? Primeiramente, do mundo, porque esse é o maior milagre. É tirar uma pessoa do mundo, porque tem pessoas que morrem na droga, tem pessoas que morrem na bebida, estão morrendo direto. Tem pessoas que morrem no mundo, que estão no mundo do crime e querem sair do mundo do crime e não saem, e morre homem, morre mulher, morre família. Se ficar devendo para traficante, morre a família inteira e a vida da pessoa vira um inferno.
Mas graças a Deus que nós podemos viver aqui na terra um céu. Porque o céu é Jesus, e se Jesus está em você, você está no céu, aqui na terra, vivendo em uma atmosfera celestial, vivendo sobre uma grande proteção. Mas tem pessoas que vivem aqui na terra um inferno, porque está faltando o principal, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o principal. Se Ele está na minha vida, se Ele está na sua vida, considere-se uma pessoa rica, considere-se uma pessoa privilegiada, considere-se uma pessoa protegida deste mundo mau, perverso. Porque as ruas estão cheias de demônio aí, de todo jeito, mas você sai para casa, sai de casa, vai para o trabalho, volta para casa, vem para a igreja, e a tua vida está protegida por aquele que está com suas mãos estendidas todos os dias sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então você foi tirado do mundo, porque no mundo está uma confusão também, ninguém se entende. Na religião, mais confusão ainda, porque os homens estão interpretando a palavra. Né? Mas Deus nos tirou de tudo isso, né? Está fazendo o seu povo voltar de volta à palavra original, né? Graças a Deus por isso. Agora, irmãos, a verdadeira e a falsa adoração também começaram em Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, você vai ver um cristão genuíno, que adorava a Deus por revelação, e você vai ver um religioso, que prestava culto a Deus, mas existia uma semente naquela pessoa má, e Deus não aceitou o culto, e Deus não aceita até hoje certos tipos de culto, porque são sem revelação. A Bíblia diz em São João, capítulo 4, que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, mas também em verdade. Tem muita gente adorando a Deus em espírito, mas só a noiva está conseguindo adorar a Deus em espírito, mas também em verdade. Porque nós não estamos aqui somente para cantar. Nós estamos aqui também para cantar, mas também para ouvir a palavra de Deus. Amém. Né? Gênesis capítulo 4, 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, ele ofereceu a Deus, né, um culto, uma oferta. Mas pegou maçã, né, banana, melancia, que mais? Um monte de fruta e ofereceu para Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então, Deus não atentou para o religioso e nem para o culto do religioso. Por quê? Porque era sem revelação. E porque aquela semente ali não veio de Deus. Deus aceita a adoração daqueles que vieram de Deus. E essa adoração tem que ser com revelação. Porque a oferta de Abel estava apontando, era uma oferta, era um culto revelado, que estava apontando para o Cordeiro que viria lá na frente. Que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não entrou no mundo através de uma maçã, como muitos pensam. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, qual foi a fruta que Eva comeu? Aí nós vamos ficar pensando para te falar. Eu já perguntei esses dias para um pastor, lá em Tijuca, qual foi a fruta que Eva comeu?
Ah, não sei bem, mas foi uma fruta, é um mistério. Eu disse, não, não é mais um mistério. Porque a Bíblia diz que em Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Você crê na Bíblia? É, mas tem que ver. Não, é a Bíblia que está falando. Você crê em Apocalipse 10:7? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus santos profetas. Então não é mais mistério, foi revelado para mim, meu irmão. Mostrei para ele quase que ficou engasgado com a feijoada. Acho que eu coloquei muita farinha no feijão. Mas teve que tomar água e ficou meio engasgado, mas eu disse, Cito, não tem problema se você não crê, mas eu vou te mostrar, porque não vai mais poder chegar diante de Deus e dizer, não, ninguém me avisou, sobre a semente da serpente, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus, sobre a santa ceia com pão asmo e vinho puro, seguido de lava-pé, como diz a Bíblia. Você não vai poder mais dizer, não, ninguém me falou que mulher não pode vir subir no púlpito e ser uma pastora, como as igrejas estão cheias. Por que elas estão fazendo tudo isso? Porque elas não creem em um profeta de Deus. Mas nessa igreja, nós cremos em um profeta de Deus. Por que nós cremos em um profeta? Porque esse profeta nos traz para dentro da palavra. Se ele nos tirasse para fora da palavra, então eu não ia seguir esse profeta. Ele seria um falso. Mas porquanto ele me traz, e ele traz esses irmãos para dentro da palavra, nós cremos nele como um profeta. Jezabel, ela não tinha Elias como profeta dela, diz o profeta, como pastor dela. Ela queria era matar Elias. Mas o profeta disse que ele era o profeta dela. Ele era o pastor dela, mesmo ela não querendo. E o irmão Brana, ele é o profeta de todas essas denominações, elas querendo, elas não querendo, porque ele é um profeta de Deus, mesmo que ele jogue sombra, dizem que é um falso profeta. Ora, o que é um falso profeta? Um falso profeta é o que ensina errado as pessoas. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade, isso não está na Bíblia, isso são os falsos profetas que estão ensinando. O verdadeiro profeta diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a santa ceia é com pão asmo e vinho puro, seguido de lava-pé. Que a mulher não deve cortar o seu cabelo. Que ela não deve usar calça comprida. Que ela não deve andar com salto alto. Esse profeta veio para isso, para colocar a noiva em posição. Mas as pessoas querem andar como o mundo quer, como a religião quer. Querem pastores e pregadores que digam, não, isso não tem problema, Deus só quer o teu coração. Não, Deus não quer só o meu coração, o teu coração. Ele quer teu corpo, tua alma e teu espírito santificados diante dele. Mas se você quer o mundo, está aí o mundo. De braços abertos para mim e para você. Se você quer uma religião que dá tapinha na sua costa, tem também. Tem religião para todos os gostos. Mas também tem aquela religião que está seguindo o caminho estreito. Está procurando seguir toda a palavra. Então você encontra em Gênesis uma falsa adoração. Ofertando a Deus, mas sem revelação. Mas o outro ofertando com revelação. Quem era esse religioso que Deus não aceitou a adoração dele? Caim. Quantos Caim existiam em Gênesis? 1. E quantos Caim existem hoje? Milhares. São religiosos. Mas quando você apresenta a palavra, não, eu não quero. Ora, irmão, qual é a maior evidência que você sabe, que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz, provai os Espíritos para ver se eles vêm de Deus. Aquele que é de Deus, diz a Bíblia, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não quer saber da palavra de Deus. É como 2 e 2 são 4, e não tem para onde fugir.
Você apresenta a verdade para uma pessoa, não é assim que a minha igreja ensina. Você apresenta a verdade para uma pessoa, não é assim que eu creio. Ora, irmão, a maior evidência que você tem o Espírito Santo é quando você crê em toda a palavra. É quando você procura crer e procura viver uma vida digna deste santo evangelho. Porque crê até o diabo crê, diz a Bíblia. Até o diabo crê. Mas quando é na hora da prática, é mais difícil para mim, é mais difícil para você. É mais difícil, aí engloba todos nós. E estamos sempre em dificuldade, porque olhamos para a nossa carne e encontramos fraqueza. Mas por que a Bíblia diz em Mateus, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial? Porque nós temos um que é perfeito, esse é o Senhor Jesus. Nele você encontra a perfeição, nele você consegue achar a perfeição. Agora, se você olhar para a sua carne, você não vai ver perfeição. Não é verdade? Então, em Gênesis tinha um Caim. Hoje nós temos muitos Caim. Que, inclusive, se você ficar falando muito da palavra, eles começam a ficar com ódio. Porque essa é a semente de Caim. A semente da serpente. Né, que, inclusive, matou Abel. E tem muita gente matando as pessoas. Não só como Caim fez lá no princípio, mas pregando coisas que não estão na palavra. Isso também é morte espiritual. Jesus disse para não temer aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que podem matar a alma e lançar no inferno. E a única coisa que eu conheço que mata a alma são doutrinas falsas. Então tinha um Caim lá no começo, hoje tem muitos Caim. Mas lá no começo também tinha um Abel. E eu creio que nessa noite tem muito Abel aqui. Que sabe aonde está firmado. Porque Abel sabia o que ele estava apresentando diante de Deus. Ele tinha revelação e você tem a revelação, por isso que você não come qualquer coisa, por isso que você não aceita qualquer coisa. Porque você é águia. Amém, irmãos? Então a verdadeira e a falsa adoração começaram com esses dois personagens, Caim e Abel. Desde o Gênesis, irmãos, que existe o crente que se preocupa em ter o Espírito Santo em sua vida e aquele que não se preocupa em ter o Espírito Santo. Isso nós vemos na vida de quem? Na vida de Esaú e na vida de Jacó. Esaú, diz a Bíblia, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele seria abençoado pelo seu pai. E a bênção da primogenitura é o tipo do batismo com o Espírito Santo, diz o profeta. Ele seria abençoado com a bênção do pai. Mas ele chegou cansado um dia e o irmão dele, ou a mãe dele, estava fazendo ali um guisado com lentilha. E ele disse, Jacó, muito esperto, tendo a revelação do que era a primogenitura, disse, me dá a tua primogenitura. Aí ele disse, ele queria comer, vamos ler, Gênesis 25. Não quero falar com as minhas palavras, que eu posso errar, mas a palavra não erra. A palavra não falha, ela é verdadeira. Gênesis 25, do 24 ao 34. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo. Esse era Esaú. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Já desde o começo que ele lutava para ser o primeiro, né? Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom.
Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como hoje, tem muitas pessoas que não dão importância para o Espírito Santo. Não se preocupe com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi até profano. E depois ele buscou com lágrima, mas ele não alcançou. Ele buscou, mas não alcançou. Profano, sabe o que é uma pessoa profana? É uma pessoa que trata com irreverência as coisas que são sagradas. E hoje é o tempo em que as pessoas mais usam o nome de Deus em vão. Mas eles são profanos. É a era mais profana de todas, é a era de Laodiceia. É uma era que Deus vomita ela. É uma era onde as pessoas serão orgulhosas, amantes de si mesmo, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. É uma era terrível. Aqui nós estamos vivendo. Esaú não se preocupava com o Espírito Santo, em ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jacó, ele recebeu a bênção da primogenitura, foi abençoado, mas ele não se conformou só com a bênção da primogenitura. Ele queria uma experiência com Deus. Para isso, ele teve que ir ao Val de Jaboque. Gênesis 32, do 22 ao 29. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Chega um momento na sua vida que é só você e Deus. Ele já tinha riqueza, tinha mulheres, logrou um bocado lá, o sogro dele, mas ele sabia que Esaú queria pegar ele, lá na frente. Ele não se conformou. Esaú prometeu até matar ele. Então, se ele não tivesse uma experiência com Deus, será que essa história seria uma história feliz ou seria uma história de morte? Porque a única coisa que aplaca os demônios, diz o profeta, é o amor, é o perdão. Você quer desmontar os demônios, você quer fazer com que ele saia da sua vida, perdoe a pessoa e ame a pessoa. Os diabos não vão ficar, porque o demônio não pode amar. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Será que algum de nós aqui já lutamos com esse varão? Já passamos a madrugada gritando e pedindo para Deus mais do Espírito Santo? Que experiência que Jacó teve, hein? E vendo que não prevalecia contra ele, imagina um ser se materializar e você lutar contra aquela pessoa. Eu estou lendo a Bíblia, mas a Bíblia ela não é um livro natural, irmãos. Ela é um livro sobrenatural. Estou falando de coisas sobrenaturais. E vendo que não prevalecia, ele não estava lutando com uma pessoa, vamos dizer, simples aqui. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Passou a madrugada, né? Vai chegar um momento que você vai ver que nada aqui nessa vida vai te satisfazer. E você vai ter que passar uma madrugada com Deus. Às vezes é preciso perder noite de sono para ter uma vida mais cheia de Deus. Qualquer dia desse a gente vai passar aqui uma madrugada, né? Quantos concordam? Fazer igual Jacó. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Estava amanhecendo. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares.
É você ficar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu não estou conformado com uma vida superficial, meu Pai. E Deus disse para Jacó, que era Deus ali materializado: qual é o teu nome? E ele teve dificuldade para dizer qual era o seu nome, porque Jacó significava trapaceiro, né? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, aleluia. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, aleluia. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, aleluia. É como diz a Bíblia: pedi. Se você pede, o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 11, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, aleluia. Batei e abre-se-vos-á. A Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Mas se você ler a parábola do amigo importuno, em Lucas capítulo 11, você vai ver que você tem que pedir. Você tem que importunar a Deus. Deus quer ver você importunando Ele, batendo na porta dEle, buscando. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta, Ele vai abrir, mas Ele quer ver se você está determinado mesmo. Amém, irmãos? Agora, irmãos, Gênesis é o princípio que mostra como será o fim. Lá no Gênesis você vai encontrar, se você quer saber o que vai acontecer agora, no fim, você olha para o Gênesis. Volte a ler o Gênesis, que você vai ver que o que aconteceu em Gênesis está acontecendo hoje. A Bíblia diz que o mundo agora, nesse tempo agora, nos dias da vinda do Filho do Homem, o mundo estaria semelhante aos dias de Ló e semelhante aos dias de Noé. Como eram os dias de Ló? Gênesis 18 e 19. Era homem casando com homem, mulher casando com mulher. Isso está acontecendo? Os políticos estão apoiando. Agora há pouco aqui em Itajaí, teve um casamento que acho que era Balneário, estava fazendo um, como é que se chama? Casamento coletivo? Comum? A prefeitura pagava. Aí, aquelas pessoas se infiltraram no meio. Homem com homem, mulher com mulher, se meteram lá. Aí tinha vários pastores da denominação, quando viram que a turma estava infiltrada lá no meio, eles não quiseram fazer o casamento. Aí deu uma polêmica aí. Isso é para que a Bíblia se cumpra, está aí na nossa frente. Ó. O mundo estaria semelhante aos dias de Ló, mas também estaria semelhante aos dias de Noé. Noé era um profeta. No último dia, nos últimos tempos, Deus tem que enviar um profeta. Como Noé, para fazer com que o povo entre dentro da arca. Qual é a arca hoje? Isto aqui, ó, a palavra de Deus. Quem ouvir este profeta se salvará. Quem ouviu Noé, se salvou. Quem não ouviu Noé, se perdeu. Hoje é a mesma coisa. E no tempo de Noé, talvez, tinha até mais gente do que hoje. Né? As pessoas estão se multiplicando, a humanidade está se multiplicando. Mas também o pecado está se multiplicando. E está ficando quase que insuportável viver neste mundo. E a pressão, se você não está sentindo, mas eu estou sentindo, já existe uma pressão em cima do povo de Deus.
Mas essa pressão não é para a gente ir nem para a direita, nem para a esquerda. Essa pressão é para nós subir como um foguete. Em Gênesis 7, você encontra o mundo sendo destruído com água. Já em Gênesis 19, você vê o mundo, Sodoma sendo destruído com fogo, né? Mas na primeira destruição, Deus anunciou por um profeta, né? Noé. E depois Deus, quando ele foi destruir Sodoma com fogo, ele anunciou por um profeta também. Quem? Abraão. Aleluia. Porque Abraão é um tipo do eleito, que ele não fica para o fogo atômico. Aleluia. Veja isso em Gênesis capítulo 18. Eu estou encerrando. Gênesis 18, do 17 ao 22. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Se você está tipificado em Abraão, Deus não vai esconder nada de você. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Lá em Mateus 7, 21 e 22, vai chegar uma turma que vai dizer: Senhor, não fiz milagre, não curei, não fiz isso, não fiz aquilo. Jesus vai dizer: não te conheço. Mas a semente de Abraão, Deus vai dizer: eu conheço. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra, estamos vivendo numa Sodoma e Gomorra moderna? Amém? Porquanto o clamor, esse aqui é o sentimento de Deus, ó, está na sua palavra. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. 2 anjos, tipificado em Billy Graham e Oral Roberts, diz o profeta: mas Elohim ficou com Abraão na tenda. Ficou com os eleitos, ficou com o profeta. Então viraram aqueles varões o rosto dali, foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. É como nós estamos hoje diante da face do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Está profetizado o final. Em Gênesis está profetizado a destruição. Mas também em Gênesis está profetizado a salvação do eleito de Deus. Porque você sabe que Noé, naquela arca, ele passou por uma tribulação. Não é verdade? Mas teve um que diz o profeta que olhava para Noé, ele viveu no tempo de Noé e ele olhava para Noé, mas antes que o dilúvio viesse, ele se mandou. Quem foi esse? Enoque. Gênesis 5, 24. Começando do 22. E andou Enoque com Deus. Você está andando com Deus aqui nessa terra? Então você é um Enoque aqui. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe que o profeta disse que a noiva vai sair daqui da terra, e eles vão continuar pregando o evangelho. Vão continuar falando, para orar, para ler a Bíblia, para jejuar e tanta coisa, mas a noiva já saiu daqui. Porque a noiva é um grupo pequeno. A noiva não é um grupo grande. A noiva é um grupo pequeno.
A noiva é um grupo simples, mas ao mesmo tempo que é um grupo simples, é um grupo que ouve coisas concernentes ao reino dos céus. É um povo que sabe dos mistérios do reino. E esse povo está andando com Deus. Você não sabia, mas você está andando com Deus. Se você é um Enoque, para esse tempo você está andando com Deus. Por isso que lá no passado, de todas aquelas coisas que você fez, que eu fiz, Deus me livrou, Deus te livrou. Porque o profeta disse que só o eleito tem um anjo. Aleluia. Agora, porque com essa leitura aqui eu encerro. Por que Deus arrebatou a Enoque? Vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Vocês estão sendo abençoados? Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, aleluia, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque vivia uma vida que agradava a Deus. Nunca se esqueça de 3 coisas. Sempre Deus está te observando. Sempre Deus está me observando. Mas também o diabo está me observando. Viste meu servo Jó? Viste meu servo Henrique? Viste meu servo Juan? Meu servo Felipe? Meu servo Guilherme? Então, Deus está nos observando, mas o diabo também está nos observando. E o mundo está me observando e te observando. Teus vizinhos estão te observando. Os meus vizinhos estão me observando. Então, nunca se esqueça disso. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé nessa hora. Você está feliz? Porque Ele te encontrou nesta era. Ele te achou. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero vos dizer que nossos inimigos se encontram em pânico, convocando as legiões, fazendo reuniões para traçarem plano, para acabar com a igreja. Isso é comentado sempre em reuniões, mas sempre não é diferente. A vitória é do crente de oração. Se joga o crente na fornalha, no meio do fogo fica a passear. Se joga o crente na cova, o próprio leão resolve a jejuar. Se joga o crente na ilha, isso não adianta, ele não morre nada. Um dia morreu a serpente por morder um crente na ilha de Malta. O inferno está em desespero, é grande a revolta de Satanás. Cada vez que matam crente, a igreja santa cresce muito mais. Para enganar a igreja apareceu a besta dizendo que é luz. Os santos não são iludidos, pois são protegidos do Senhor Jesus. Se
Se joga o crente na fornalha, no meio do fogo fica a passear. Se joga o crente na cova, o próprio leão resolve a jejuar. Se joga o crente na ilha, isso não adianta, ele não morre nada. Um dia morreu a serpente por morder um crente na ilha de Malta. Os demônios já comentam e não sabem mais como vencer um cristão. Se joga o crente na cadeia, vem um terremoto e rebenta a prisão. Os demônios pegou o crente na ilha de Patmos, deixou em prisão. Mas Jesus arrebatou e para o céu levou, foi lhes mostrar visão. Se joga o crente na fornalha, no meio do fogo fica a passear. Se joga o crente na cova, o próprio leão resolve a jejuar. Se joga o crente na ilha, isso não adianta, ele não morre nada. Um dia morreu a serpente por morder um crente na ilha de Malta. Ele merece. Louvado seja Deus. Também, se você tem um pedido a Deus nesse momento, faça-o conhecido diante de Deus. Querido Deus, Tua palavra tem sido pregada, meu Deus. E eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela tem um destino, meu Deus. Ela cumprirá, Senhor. Como diz a Tua palavra, o que vai prevalecer é a Tua vontade, Pai. Meu Deus. E essas pessoas, Senhor, que foram aqui mencionadas, ó Deus, aqui nesses pequenos papéis, o Senhor que conhece essas vidas, Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro à necessidade dessas pessoas, ajudando, fortalecendo, curando, meu Deus. Ó meu Pai, o Senhor não é somente um Deus de perto, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipresente, é onipotente, é onisciente, Pai. Ó, quando aquele centurião estava ali diante do Senhor, ó Pai, ele tinha uma fé tão grande em Ti, meu Pai, que ele pediu que o Senhor nem fosse na casa dele, mas que o Senhor dissesse somente uma palavra e o seu criado ia sarar, meu Deus. Ó Pai amado, nós dizemos a Ti, meu Pai, uma palavra somente, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que olhe para essas pessoas, Senhor, que estão em dificuldade. Também Teus filhos que estão com a mão levantada, Senhor, e estão com alguma dificuldade que eu não conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Eu apresento diante de Ti, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor cure, ó Pai, para que o Senhor vá de encontro à necessidade do Teu povo, Pai, e ajude cada um dos Teus filhos, meu Deus. Também eu oro para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. E nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, meu Pai. E que a Tua palavra seja vivificada em cada coração, Senhor. E que o nosso pensamento esteja em Ti, Senhor. Não somente hoje, mas até o dia da Tua vinda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Abençoe o seu irmão. O nosso culto está encerrado. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.